Olá pessoal, eu sou Sara Bentes, estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a atuação profissional de artistas com deficiência. Já peço desculpas antecipadas por qualquer crise de tosse que venha acontecer, desculpas pela voz, eu estou passando por uma gripe muito forte, a cara também não deve estar das melhores. Vamos lá. Eu sou cantora, compositora e atriz, com atuação também no circo, na dança e na literatura. Tenho 2 livros publicados, alguns CDs lançados, tenho bastante coisa publicada no YouTube, enfim, em todas as redes sociais. Quem não conhece, convido a conhecerem. E eu vou começar então explicando um pouquinho do meu histórico com a deficiência, para assim algumas coisas ficarem mais claras logo de início. Eu nasci com glaucoma, num estágio bastante avançado, não enxergava nada, e ao contrário do que os oftalmos diziam na época, eles diziam que a cegueira do glaucoma era irreversível, que eu nunca ia enxergar, mas contrariando essa expectativa, depois de algumas cirurgias, quando eu estava com 2 para 3 anos, eu passei a enxergar um pouco, que é a chamada baixa visão. Eu fiquei com 5% de visão, segundo a medida médica. Mas a gente sabe que na prática, no funcional, essa medida é outra. Eu fui bastante estimulada, tive estimulação precoce e aproveitei bastante esse percentual de visão, que funcionalmente era muito mais que 5%. Eu não usava bengala para me locomovia bem. Lia, letra ampliada, fonte 30 aproximadamente, era bem grande. E eu passei por 16 cirurgias e meia, já explico essa meia mais tarde, para manter o glaucoma pelo menos controlado, né, com a pressão controlada. Quando eu tinha aproximadamente 15 anos, um dos olhos, no caso o olho direito, já não funcionava, a gente já não conseguia controlar e tinha bastante dor, então ele foi substituído por uma prótese. Mais tarde, o olho esquerdo também a gente não conseguiu controlar, isso uns 10 anos depois, também já não estava mais controlável e a visão se apagou completamente depois de um procedimento médico, que foi essa meia cirurgia, um procedimento médico de consultório mesmo, um procedimento considerado simples, mas que gerou algumas complicações, então a visão se apagou completamente. Então, de 5 anos para cá, eu vivo com a cegueira total, não tem nenhuma percepção de luz. Esse é mais ou menos o meu histórico com a deficiência visual. Vou falar um pouquinho do meu encontro com as artes, meu começo com cada uma das modalidades artísticas e como é que foi esse processo de aprendizagem em cada uma, que claro que precisou de adaptações. Bom, a primeira modalidade artística em que eu me desenvolvi foi, surpreendentemente, o desenho. Quando eu comecei a enxergar, lá com os meus 3 anos, logo fui apresentada às cores, né, como toda criança, e comecei a me interessar muito e a surpreender as pessoas com os traços que eu comecei a fazer. Os meus desenhos tinham bastante perspectiva, bastante detalhe, e isso começou a chamar a atenção da minha família e professores, e começaram a incentivar a prática do desenho, a apoiar, o que foi muito bom também para a minha visão, porque foi uma maneira muito forte de estimular aquela pouca visão. E foi uma maneira muito forte de socialização na escola, afinal, não tem coisa mais comum entre as crianças videntes do que o desenho, né? Então, quando eu passei a desenhar, eu passei a fazer parte desse mundo das outras crianças também. Eu sempre estudei em colégio regular, nunca estudei em colégio específico. Somente apoio, somente colégio de apoio, mas sempre estudei em colégios regulares, onde não tinha mais ninguém com deficiência. Então, a inclusão, naquele tempo, a gente está falando de 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, a inclusão era feita na marra, não se falava inclusão como se fala hoje. Se hoje já é difícil,
Imagina naquele tempo e no interior. Eu nasci e cresci em Volta Redonda, interior do Rio. Então, o desenho ajudou bastante nessa socialização. O desenho era uma maneira de eu agradecer os meus coleguinhas quando eles me ajudavam, ou seja, todos os dias na sala de aula. Eu precisava da ajuda deles. Então, o desenho foi muito forte em vários aspectos da minha vida. Até que a minha família cometeu o grande erro de me colocar num curso de pintura a óleo. Todo mundo recomendava, ela desenha bem, ela tem que aprimorar, coloca num curso de pintura em tela, mas foi a pior coisa que podia ter acontecido. O que as pessoas em volta não perceberam, né? Tiveram a sensibilidade de perceber, o curso especificamente, aquela professora, que obviamente não tinha preparo nenhum para lidar com a minha condição. Além disso, o curso dela era limitado a fazer cópias. A maneira dela de ensinar era usando cópia. Os alunos tinham que copiar desenhos e pintar usando aquelas mesmas cores. Isso para mim não fazia sentido nenhum. Eu não tinha visão suficiente para copiar. Todos os meus desenhos eram criação. Era a minha imaginação. Além do que eu desenhava usando lápis de cor, lápis 6B e canetinha. Para eu desenhar, eu precisava ficar bem colada no papel. Era o único jeito da minha pouca visão alcançar o que eu estava desenhando. E numa pintura, imagina, usar tinta da primeira, não preciso nem descrever o estado em que eu saía daquela aula de pintura. Além do que, respirar aquela tinta ali de pertinho não devia ser nada saudável. Bom, fiquei pouquíssimo tempo nesse curso, me traumatizei de um modo que eu nunca mais quis fazer curso nenhum de desenho, mas segui desenhando, não parei. Segui desenhando e me aprimorando os meus traços como autodidata mesmo e trocando experiência com amigos. Eu tinha um outro amigo com uma pequena deficiência visual também, ele tinha uma baixa visão, mas bem forte. E ele também desenhava e a gente trocava muita figurinha, ele me ensinou muitas técnicas, isso já na minha adolescência. Então fui aprimorando ao ponto de, quando eu tinha 18 anos, eu cheguei a participar de exposições de quadros pelo estado do Rio. Depois que a minha visão se apagou, obviamente, não desenhei mais desta forma, mas continuo expondo esses quadros que eu fazia nessa época. Eles estão atrás de mim, mas não sei se a câmera chega a enquadrar. Eu sigo expondo em algumas feiras, enfim, alguns eventos em que eu tenho essa oportunidade, mas passei a desenvolver o desenho tátil. Para quem não conhece, existe uma borracha de desenho para cego. É uma prancheta, como se fosse uma prancheta de borracha, tamanho de uma folha A4, e essa borracha ela é bem maleável. Então quando a gente coloca a folha, a gente usa folha comum e lápis comum. Quando a gente coloca a folha em cima dessa borracha e traça, essa superfície macia da borracha, ela permite que o lápis desça um pouquinho, então isso cria um baixo relevo no papel. Claro, se eu virar ao contrário vai estar um alto relevo, né? Mas enquanto eu estou desenhando eu posso sentir ali esse baixo relevo sendo feito. Então isso ajuda a gente a se situar. Bom, já na música, o meu contato com a música foi já desde a barriga da minha mãe. A minha família é bastante envolvida com música. Meu pai canta, toca, compõe. Então eu tive um ambiente bastante favorável. E o aprendizado na música já não teve tanta dificuldade, porque na verdade eu fui descobrindo que no final das contas o que eu precisava era do meu ouvido, minha percepção musical e a minha memória. Porque mesmo que a gente tenha adaptações no ensino da música, né, na teoria musical, no caso a gente tem a musicografia Braille, eu não usei porque foi recomendado que eu utilizasse o máximo da minha visão. Então tudo que eu fiz foi com letra ampliada, foi com partitura ampliada, e por mais que a gente tenha essas adaptações, é muito
muito difícil eu ler uma partitura, na época, né, era muito difícil, com a baixa visão, ler uma partitura bem colada, com o rosto colado na partitura e tocar ao mesmo tempo. Eu tinha visão para ler, mas eu não tinha amplitude de visão. Eu tinha um foco bastante tubular. Então, dificilmente eu poderia ler ao mesmo tempo e tocar. Então, eu acabava decorando as partituras. Então, no final das contas, era memória realmente e percepção musical. Claro que precisei encontrar no meu caminho professores com sensibilidade para fazer essas adaptações, para escrever partituras maiores quando a gente não tinha tempo hábil de fazer uma impressão maior, né? E na verdade o computador, com essa facilidade da impressão e de aumentar a fonte, ele já chegou no meio do meu período escolar. No começo era tudo na mão, realmente, fosse na escola ou fosse no estudo da música, era tudo na mão. Então meus professores foram muito queridos de música, trabalharam bastante a pauta musical para que eu tivesse leitura na hora dos concertos. Então ele decorava sinfonias inteiras e regia de olhos fechados. Quando esse maestro me contou isso, mudou bastante a minha percepção e me fez entender que realmente no final só o que eu precisava era dos meus próprios recursos, né, de memória e audição, é claro, depois de ter passado por um aprendizado com adaptações. No teatro, bom, eu fui parar no teatro muito por conta da música. Quando eu comecei a cantar em público aos meus 13 anos, era muito parada no palco, mais dura que o pedestal do microfone. Claro, porque a gente, quando nasce com uma deficiência visual, a gente não aprende, não assimila a expressividade corporal e facial por imitação, como as outras crianças. Já fazem isso desde bebê, imitando sinaizinhos, imitando cara, imitando dança, de todo um repertório cultural. A gente, quando nasce com uma deficiência visual, a gente não tem isso. As pessoas em volta não tinham noção disso e me cobravam igual, o que de certa forma foi bom. E eu entendi também que se eu queria entrar para o mercado, competir, entre aspas, com cantores com e sem deficiência, eu devia pelo menos entender como tudo isso funcionava, como uma intérprete deveria interpretar uma música não só com a voz, mas também com todo o corpo. Por isso eu fui parar no teatro e na dança. No teatro demorei um pouco até me sentir realmente incluída num curso. Como já falei, no interior a gente não tinha nada voltado para pessoas com deficiência, então eu me metia nos cursos livres para o público em geral, né? E eu, muito pequena e sem discussão do tema inclusão, sem discussão mais profunda de toda a situação, eu não sabia chegar e dizer do que eu precisava e como aquele professor poderia se adaptar a mim. Eu tentava me adaptar ao curso, o que quase nunca funcionava, e os professores eram cheios de dedos, cheios de superproteção e não me permitiam desenvolver o meu potencial porque não me davam ferramenta para isso também e eu não tinha maturidade para me colocar também. Então foi só aos 23 anos em que eu entrei num curso com um professor muito sensível, que ele já me conhecia, já trabalhava comigo na música, então ele trabalhou uma sensibilidade maior nele para me adaptar no curso dele. Ele fazia todas as adaptações sem qualquer esforço, sem qualquer transtorno, com muita naturalidade. Ele adaptava cada exercício que fosse necessário, ele preparava os colegas de turma também de modo muito natural. Ele não preparava no sentido de conversar sobre o assunto, não, ele colocava os alunos para fazer exercícios de olhos vendados. Então isso já sensibilizava também todo mundo e foi bastante natural. E mais tarde, já com 27, 28 anos, eu conheci a Oficina dos Menestréis em São Paulo, que é já um curso preparado para pessoas com deficiência. Então foi a primeira vez em que eu tive um curso de teatro mais preparado para a minha condição e saí dali realmente muito mais preparada. Foi quando eu comecei a atuar profissionalmente no teatro, foi depois desse curso. E que na verdade eu percebi
que me preparou tanto aquele curso não foi tanto por ser um curso pensado para uma pessoa com deficiência, mas pelo nível de exigência do curso, que é altíssimo para pessoas com ou sem deficiência. Todos são cobrados iguais ali. Bom, na dança também demorou um pouquinho para que eu tivesse as devidas adaptações e me sentisse incluída e realmente pudesse aproveitar um curso. Porque a dança, assim como o teatro, mas a dança mais ainda, é tradicionalmente muito visual e muito ensinada de fora para dentro. Os cursos de dança, principalmente para criança, jovem, que a gente vê por aí, são de copiar uma coreografia já pronta, né? Também não estimulam a criatividade, enfim. Eu fui me encontrar num curso de dança já aos 20 anos, que era um curso de dança do ventre, onde existe a criação, sim. Você tem um repertório de movimentos típicos da dança do ventre, você tem todo um conjunto ali de movimentos, mas que você pode criar em cima daquilo ali. Você pode pegar e você desenvolver a sua sequência, a sua coreografia, dar o seu toque, o seu jeitinho. E outro fator foi que a professora fez uma coisa muito simples, mas que ninguém tinha feito comigo antes. Ela passou a colocar a minha mão nela para sentir os mais sutis movimentos dela. E foi aí que eu comecei a realmente entender a dança. E o mais incrível foi que ela descobriu que as outras alunas, que enxergavam perfeitamente, também passaram a entender melhor certos movimentos depois que tocavam nela. Bom, a partir daí, da dança eu fui parar no circo. Já foi uma experiência mais recente, eu já estava com 30 anos, 31 anos. Eu fui apresentar uma coreografia de dança do ventre numa mostra de artes no Nordeste e por um acaso ali tinha uma pessoa procurando uma última pessoa para completar um grupo para fazer uma capacitação em circo. Uma capacitação voltada só para pessoas com deficiência. E aí já era um sonho antigo meu ir para o circo. Então eu fiz essa capacitação no Rio de Janeiro, no Circo Crescer e Viver. Foi uma parceria com uma companhia de circo e teatro inglesa chamada GREAI, que já tinha experiência com pessoas com deficiência. Foi a companhia que abriu as Paralimpíadas de Londres, em 2012. Então já tinha uma boa experiência, vieram compartilhar essa experiência com a gente aqui no Brasil. Foi um intercâmbio bem bacana, a gente foi para a Inglaterra também concluir esse processo e apresentar um espetáculo lá, que a gente apresentou aqui também, do Rio em São Paulo. Só que os professores do Rio não tinham essa vivência que a companhia inglesa tinha. Então a gente foi, entre aspas, cobaia dos professores daqui. Foi uma experiência muito rica, porque a gente estava aprendendo e ensinando, mas ao mesmo tempo foi bastante difícil, porque a gente aqui no Rio passou por vários professores. Então, você ter que explicar para um professor como ele deve te ensinar, como ele deve lidar com você, e depois explicar tudo de novo para outro, depois para outro, para outro, para outro, no meio de um processo de aprendizagem, tem hora que cansa. Além do que, tudo foi feito com muito pouco tempo. Então, certos pequenos acidentes poderiam ter sido evitados se a gente tivesse mais tempo de preparar esses professores. A gente não teve nenhum acidente grave, mas foram pequenos incidentes, acidentes que geraram, sim, pequenas lesões que poderiam ser evitadas se todo mundo tivesse mais preparo. Mas a gente sabe que num trabalho pioneiro a gente sofre um pouquinho mais para abrir caminho para os próximos, né? E eu sou feliz por isso, por a gente ter aberto alguns caminhos. Bom, só complementando, na dança, um detalhezinho interessante também, além do toque ter sido, ser fundamental para o aprendizado da dança para pessoas cegas, eu destaco também uma experiência posterior que eu tive, que foi na dança contemporânea, especialmente na filosofia angel-viana, do Rio de Janeiro, que é uma filosofia que verbaliza o movimento. Então, depois que você já
tem um certo repertório de movimento e que você já tem uma certa vivência, uma certa consciência corporal, que é fundamental, você pode ouvir o professor ou o coreógrafo verbalizando o movimento e você vai acompanhar sem precisar tocar nele. Então, só compartilhando essas experiências que são bastante ricas. Bom, vou falar um pouquinho agora de uma questão bastante delicada na atuação artística de pessoas com deficiência. A gente tem que ter muito claro, muito bem definido em mente o que a gente está fazendo, se é terapia ou se é profissão. A sociedade tem uma tendência a um encantamento exagerado quando vê uma criança com deficiência fazendo alguma coisa artística. Talvez, no fundo, por toda uma questão cultural, histórica, nossa, dos preconceitos, né, os conceitos preconcebidos, toda uma questão longa, por tudo isso, talvez no fundo, essa sociedade não espere muita coisa de uma criança ou de uma pessoa com deficiência. Então, qualquer pequena coisa bonita que essa pessoa faça, já existe um encantamento exagerado. Que, por outro lado, profissionalmente, não é super valorizado assim. Vamos aprofundar um pouquinho nessa questão. As próprias famílias têm uma tendência a supervalorizar alguma coisa artística, uma coisa bonitinha que uma criança com deficiência faça. Não supervalorize. Principalmente se essa criança, se essa pessoa tiver um potencial, tiver um talento na arte, nunca achem que está lindo e que está pronto. É preciso sempre aprimorar, principalmente se a intenção é profissional. A gente ainda vê hoje muitas pessoas com deficiência atuando nas artes de maneira muito fraca, num nível muito fraco, mas é uma atuação sustentada por esse preconceito da família e da sociedade. Então a gente não deve deixar isso acontecer. A crítica construtiva faz parte do aprimoramento, faz parte. O olhar crítico, na verdade, né? Seja da família e seja da própria pessoa com deficiência. É preciso construir esse olhar crítico e esse auto-olhar também, para que a gente nunca se ache pronto, para que a gente não pare de estudar e de se aprimorar, por mais difíceis que sejam as condições de estudo para nós. Arte inclusiva, um outro tópico nosso aqui. Fala-se muito em arte inclusiva, a gente vê por aí muitos festivais, não só no Brasil, festivais, mostras de arte inclusiva. Para começar, na minha opinião, a arte, na sua essência, ela já é inclusiva. Porque a arte, ela vê possibilidade em tudo. Ela tem possibilidades infinitas. Então ela já acolhe qualquer condição, qualquer diferença. Mas a gente, no nosso processo evolutivo, a gente avança uma etapa de cada vez, claro. E a gente ainda vive, no Brasil e em vários outros países, a gente ainda vive uma etapa em que precisa se chamar a atenção da sociedade para esses artistas com deficiência. Só que, por outro lado, existe um grande risco desses festivais, desses eventos, segregarem muito mais do que incluírem. Quando a gente fala em inclusão, a gente tem que pensar em mistura, a gente tem que pensar em realidades misturadas, juntas, uma somando a outra, uma aprendendo com a outra. E se a gente, de repente, junta somente artistas com deficiência, a gente não está promovendo essa mistura. Então é preciso sim fazer esse tipo de evento, mas é preciso administrar com estratégia, com inteligência. Não adianta se a gente não consegue uma boa divulgação, um bom espaço na mídia para divulgar esse tipo de evento, a gente vai atrair sempre o mesmo público das famílias das pessoas com deficiência, dos amigos, e a gente não vai estar promovendo
essa inclusão e não vai estar chamando a atenção do grande público para esses artistas com deficiência. Então há que se tomar muito cuidado. Além do que, existe uma tendência a misturar trabalhos de arte-terapia com trabalhos profissionais, de artistas profissionais. E aí não se remunera esses artistas nesse tipo de evento. Isso é muito sério, isso é muito complicado, porque aí você está desvalorizando artistas que estudaram por muitos anos para estar ali atuando profissionalmente, né? Então há que se repensar várias questões desses eventos de arte inclusiva. Vamos falar um pouquinho sobre a mídia e os artistas com deficiência. Muitas pessoas me perguntam sobre isso, sobre como é a minha experiência com a mídia, como é a minha opinião em relação a isso. Bom, eu não estou não estou frequentemente na grande mídia, mas tenho sim uma experiência e que eu posso observar ao longo desses anos. A gente tem avançado, sim. A mídia, ela acompanha as transformações de uma cultura, né? Acompanha as transformações do seu povo. Então, conforme a gente vai avançando nessas discussões de inclusão, de acessibilidade, a mídia lentamente está acompanhando, sim, e está avançando, sim. Hoje a gente já vê abordagens uma quantidade muito maior de abordagens mais inteligentes, mais dignas, mais naturais. A gente ainda vê, sim, aquela abordagem do circo dos horrores, vamos dizer assim, ou aquela abordagem de extrema comoção, né, de piedade, mas a gente já vê muito mais também a abordagem de comoção, mas pela superação, pelo lado positivo, que é exagerado também, a gente sabe que não é legal, mas é uma questão de tempo e de trabalho, de conscientização, a gente chegar num equilíbrio. Se é que a mídia quer um equilíbrio, a gente tem que ver também que os interesses da mídia não são os mesmos nossos, né? Então, enquanto a mídia precisar de abordagens apelativas, porque é o mais rentável para ela, ela vai fazer. Agora, tudo também depende do perfil de cada programa, de cada emissora, são vários fatores, mas em geral é algo que tem melhorado sim, e uma coisa que eu aprendi no projeto Percepções, foi um projeto vinculado no Fantástico, a gente ficou ao ar no Fantástico por 4 meses, aproximadamente. Eu observei que no começo, as imagens que a gente enviava pro Fantástico, e que eles terminavam, a gente enviava um material bruto e que eles editavam ali, davam a finalização ali, nos estúdios do Fantástico. Eu observei que qualquer cena em que eu aparecesse mais introspectiva, mesmo que eu estivesse falando, que eu estivesse expondo alguma opinião, falando, comentando alguma coisa, mas se eu estivesse mais séria, mais introspectiva, mais reflexiva na minha fala, podia esperar que vinha musiquinha triste na edição deles. Aquelas musiquinhas comoventes, que dá vontade de chorar. E aí eu fiz uma experiência. Quando tinha câmera ligada do meu lado, eu só sorria. Tivesse triste, tivesse feliz, tivesse fazendo o que tivesse fazendo, mas agora eu só falava sorrindo. E adivinhe, claro que não colocaram mais musiquinha triste pra mim. Em qualquer imagem minha eu tava sorrindo, e ou não tinha música nenhuma, ou tinha uma música mais dinâmica, mais pra cima, mais alegre. E então isso foi um aprendizado para mim que eu levo até hoje, assim, tudo, essas abordagens também da mídia vão depender muito da nossa postura, da maneira com que a gente chega e se coloca e se apresenta. E claro, é uma escolha de cada um. Tem pessoas com deficiência que querem esse tipo de abordagem também mais comovente, depende do objetivo delas. Para o artista não é uma coisa saudável, vai render audiência naquele momento, depois acabou. Não é uma coisa a longo prazo para o artista. Então
é uma escolha de cada um. Bom, mas uma boa notícia também é que hoje a gente tem não só a grande mídia, não só a mídia para divulgar, para ajudar a divulgar nosso trabalho, mas a gente tem a internet, que é uma grande ferramenta, a gente sabendo usar. Bom, falando um pouquinho do mercado de trabalho para artistas com deficiência, é sim um mercado artístico no Brasil, principalmente para o artista independente, é difícil, e na verdade eu tenho ouvido hoje muitos artistas que não são artistas independentes, artistas que têm gravadora ou que têm emissora e que estão vivendo dificuldades muito parecidas, na verdade, né? Hoje as gravadoras já não têm tanto mais força, as emissoras, no caso para artistas, pra atores, também já não tem tanto mais força. Tem ainda assim, mas não é mais o que era. Então eu vejo uma tendência a arte independente, realmente, né? A cada um ser o seu próprio gestor, o seu próprio produtor. Não é fácil. Pra gente que tem uma deficiência é menos fácil ainda, porque a gente acaba tendo que lidar com burocracias e com papelada e com sites, editais que não são acessíveis. Então a briga é sim muito maior pra gente, mas ainda assim eu continuo recomendando para quem pede orientação, eu recomendo que artistas com deficiência se organizem, se registrem, atores peguem seu DRT, músicos tenham sua ordem dos músicos, se organizem, se estruturem, emitam nota fiscal como microempreendedor ou o que for, mas se organizem, tenham seus sites, né, e façam seus sites o mais acessível possível também, vendam seus trabalhos, ponham seus trabalhos pela internet, vendam. Pouca coisa é acessível nisso tudo aí que eu falei. Para você colocar um projeto, um edital do governo, por exemplo, você encontra todo tipo de inacessibilidade e todo tipo de má vontade por parte dos funcionários que deveriam estar facilitando a nossa vida em relação a isso. Mas ainda assim, é o que a gente deve fazer, até para quebrar essas barreiras. Só depende da gente. E ainda falando nisso, no mercado, é a gente saber que a gente, entrando no mercado de trabalho artístico geral, a gente vai competir com artistas com, sem deficiência, de todos os níveis. Então que a gente esteja preparado e que a gente dê o nosso melhor, que a gente nunca pare de se aprimorar, nunca. E hoje a gente tem, muito mais do que antes, a gente tem iniciativas e oportunidades pensadas pra gente, né? Por exemplo, em São Paulo a gente tem Teatro Cego, que é onde eu estou atuando, que vem suprir uma lacuna para atores cegos, atores com deficiência visual, que nós, atores com deficiência visual, somos um perfil muito específico, né? Dificilmente a gente vai fazer no teatro tradicional, no teatro convencional, dificilmente a gente vai fazer um papel de um personagem que enxerga. E personagens cegos são bastante raros, né? Mesmo assim, os diretores colocam atores sem deficiência para fazer esses papéis, ainda por uma falta de consciência mesmo. Então o Teatro Cego vem preencher uma lacuna e promove peças no escuro, completamente no escuro, com artistas com e sem deficiência visual, interagindo ali, atuando, porque no escuro não faz diferença nenhuma quem enxerga e quem não enxerga. E é uma maneira também de proporcionar ao público uma experiência diferente, uma experiência para os outros sentidos, uma maneira de sensibilizar também, de despertar os outros sentidos e outras percepções também, né? Então o Teatro Cego é uma dessas iniciativas que mistura as pessoas, está promovendo inclusão, remunera devidamente os atores e todo mundo que trabalha ali junto, envolve pessoas com deficiência também na produção, né? Então esse tipo de trabalho eu aplaudo e acho que deveria ser um exemplo
a seguir em várias outras modalidades artísticas, né? Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado também é para não se acomodar num circuito de arte com pessoas com deficiência, né? Existem outras iniciativas, sim, que reúnem somente pessoas com deficiência e que remuneram devidamente, são iniciativas interessantes, mas que a gente não se acomode em estar só nesse circuito, né? Legal, sim, se esse tipo de trabalho, se esse tipo de iniciativa atuar em qualquer circuito, como o Teatro Cego faz. Teatro Cego está num circuito de teatro de São Paulo. E agora a gente está se expandindo também para outros estados. E está também em eventos, por exemplo, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, se convida um Teatro Cego, ele também vai. Então, transitar entre esses circuitos é muito mais rico, é muito interessante. Bom, para fechar, queria falar um pouquinho do poder da arte, de um modo geral. A gente observa a arte como grande transformadora, como grande instrumento de sensibilização, de conscientização, de educação. Então, que a gente, artistas, com ou sem deficiência, ou aspirantes artistas, estudantes da arte, que a gente tenha sempre consciência desse grande poder da arte, que, como todo grande poder, é usado para o bem e para o mal, mas que a gente se lembre de usar esse poder, inclusive para as nossas questões como artistas com deficiência, que a gente se lembre que a gente pode fazer muito através da arte, que a arte ela abre caminhos que outros instrumentos não conseguem abrir, né? Existe para a música um ditado que diz que a música vai onde a palavra não vai. E é verdade. É verdade. A palavra, ela fica a maior parte do tempo na razão. E quando você põe a música junto daquela mensagem, você vai abrindo os caminhos mais profundos da emoção, do íntimo, do nosso ser, para que aquela mensagem chegue, e ela chega. Eu tenho algumas músicas que... Eu escrevo músicas, eu componho sobre vários temas, mas eu não consigo ficar sem falar sobre a nossa condição, sobre questões relacionadas à deficiência. Admiro muito se Stevie Wonder e Ray Charles nunca falaram sobre a deficiência deles nas músicas, mas eles vivem, ou viveram, ou viveu, né, no caso do Ray Charles, outra realidade, né, num outro país. Claro, eles também tiveram problemas, também tiveram inacessibilidade, falta de acesso, falta de inclusão, mas nada comparado ao que a gente vive aqui. Então o Brasil está em outra fase, em outra etapa ainda. Eu acho que é nosso papel, sim, falar sobre as nossas dificuldades, sobre algumas questões relacionadas à deficiência. Então eu tenho algumas músicas que falam sobre isso e especialmente com uma delas, com a música Pra Quê, eu tive uma experiência que pra mim já vale a pena estar viva só por essa experiência. Eu cantei num evento e tinha um rapaz que ele se emocionou demais com essa música e chorou até o fim do evento. E ele veio falar comigo depois que ele tinha descoberto há 2 meses uma fibromialgia e que ele estava começando a paralisar alguns movimentos e estava começando a ter muita dor. Especialmente naquele dia ele estava pensando em morte, estava pensando em suicídio, estava planejando alguma maneira de se matar. E ele foi arrastado ali para aquele evento por um amigo, ele nem sabia o que ele ia encontrar, ele estava deixando a vida levar e o amigo levou ele para lá, ele foi e não sabia o que ia encontrar. E ele me falou que quando ele ouviu minha música, me ouviu cantando, ele repensou tudo e ele falou que, bom, teria sim maneira de viver feliz em qualquer condição. E ele me falou: obrigada, sua música salvou minha vida. E esse é o poder da música. Na verdade não é a minha música, não é a minha voz, não sou eu, é a arte, é o poder da arte. Então que a gente se lembre disso em cada música que a gente for fazer, em cada dança que a gente for executar. A gente não tem ideia, a gente não tem a dimensão do quanto a gente pode
impactar as pessoas. Então que a gente sempre se lembre disso. Deixo aqui meus contatos para quem quiser conhecer mais do trabalho, ou quiser comentar ou tirar alguma dúvida. E-mail contato@sarabentes.com.br, site www.sarabentes.com.br, Sara sem H, Bentes, B de Brasil, é N de navio, T de tatu, é S de sapo. E, bom, mais aprofundado, todos esses tópicos, tudo que eu falei tá mais aprofundado no livro do seminário, por escrito. E foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande beijo e até a próxima.